Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Hoje já é quarta-feira, já estamos a meio da semana. E como tem corrido a sua semana? Bem, a minha tem corrido normal. Eu estou num período de férias, digamos, mas estou cá a fazer os vídeos, os devocionais, também fazendo aqui alguns atendimentos, porque eu estou em casa, então não me eximo de estar a fazer qualquer coisa. E tem sido dias abençoados, graças a Deus. Hoje eu gostava de falar um pouco a respeito dos devocionais que temos feito. Não sei se você tem acompanhado há pouco tempo ou há muito tempo, já vamos ali quase pelo número 60, e talvez alguns que tenham nos acompanhado tenham percebido que o nosso intuito é falar sobre fortalecimento, sobre superação em Cristo Jesus, sabendo que todas as coisas estão em Cristo Jesus. Por isso, inclusive, escolhemos bem o nome para ser refrigério matinal, ou seja, trazer uma palavra que pudesse nos dar fortalecimento e um refrigério ao dia que vai se iniciar e um dia que nós não sabemos como será. Podemos ter a nossa agenda, podemos ter planos para o dia, podemos ter o nosso trabalho, mas a princípio tudo correrá de acordo com o que está estipulado, mas não temos a plena convicção disso. E isto tem sido uma recorrente aqui nos nossos vídeos, porque temos percebido que muitas pessoas têm vivido tempos de aflição, tempos de angústia, tempos até mesmo de desilusão com a religião, com a igreja e acima e pior, com o próprio Deus. Por isso é tão importante a palavra do Senhor na nossa vida, porque ela literalmente é ela que nos liga a Deus. É importante também estar na igreja, não há como ser parte de Cristo fora da igreja. Mas, às vezes, a igreja pode decepcionar uma pessoa, mas não Cristo. E a palavra ela vem nos trazer esse refrigério a cada dia. E hoje eu gostava de partilhar uma passagem que está no livro de Pedro, ou no primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e eu vou citar aqui 2 versículos, que diz assim, eu vou ler desde o começo do versículo 3, para que a gente possa entender até o versículo 6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Muito bem, o que nós temos aqui é uma palavra de Pedro à igreja de Jesus. Ele começa o capítulo a dizer isso: peregrinos dispersos que estavam a ser perseguidos e que estavam a sofrer determinadas circunstâncias, determinados tipos de provas, determinados momentos de dificuldades, de angústia, de temor, né? Mas o que ele nos exorta aqui é saber que mesmo que tenhamos provações, a esperança, ela não é agora. A nossa esperança é futura. A esperança está em Cristo, conforme ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, ele nos trouxe
uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de uma vida futura, de uma herança que, conforme Pedro diz, uma herança guardada nos céus pela fé, ou seja, na convicção de que um dia Cristo virá e que nós estaremos com Ele. Mas também esta confiança de que se morrermos, se tivermos o nosso tempo de vida limitado e se morrermos, também essa convicção de que na morte venceremos e estaremos também com Cristo. Por isso, Pedro ele exorta dizendo: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Veja que a palavra aqui, ela, embora pareça assim difícil, porque ela diz que seremos entristecidos, nós teremos todo tipo de provação. Não é algo que está a dizer que pode ser que aconteça, mas que acontecerá. E este tempo que Pedro chama de pouco, não necessariamente seja um dia, uma semana, um mês ou um ano. O pouco tempo pode, a princípio, ou a passar do tempo, nos parecer longo. Mas o que é o tempo limitado para uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus? Por isso Pedro exorta dizendo: permaneçam firmes. Quantas vezes temos visto pessoas a deixarem o caminho, deixarem a Cristo por momentos de dificuldade, por passarem por situações adversas, então abandonam Cristo e muitas vezes até mesmo deixam de estar ao lado de Deus por causa de momentos de angústia e de dificuldade. Eu penso que é exatamente o contrário. Nesta hora de angústia e dificuldade é quando nós devemos estar mais próximos de Deus. Por isso Pedro, ele exorta dizendo: nisto vocês exultam. Vocês exultar é alegrar, é tornar-se alegre por causa das provações que poderemos sofrer. Ela será por pouco tempo. Esta questão também que ele coloca, devam ser entristecidos. Pedro está a dizer que situações vão existir que vão nos trazer tristeza ao coração. Tristeza ao coração. Quando, por exemplo, perdemos alguém querido, traz tristeza ao coração. Quando perdemos o nosso emprego ou deixamos de ter alguma coisa que queríamos tanto, pode trazer tristeza ao nosso coração. Quando sentimos-nos frustrados por não alcançar um objetivo que tínhamos traçado como meta, isso pode trazer tristeza ao coração. Quando começamos a sentir que os nossos colegas, os nossos amigos já não mantêm a mesma relação conosco, porque agora dizemos que somos cristãos e seguimos a palavra do Senhor e eles podem zombar, talvez isso traga tristeza ao nosso coração. Mas o que é este tempo diante de uma eternidade? Há duas eternidades, segundo a palavra do Senhor. Uma eternidade com Cristo, gozando as bem-aventuranças, ou uma eternidade longe de Deus, no que a Bíblia chama de inferno, afastado de Deus, longe do Senhor. Essas duas eternidades são uma realidade. Ou você vai estar numa, ou você vai estar em outra. O que Pedro nos exorta é que nós devemos permanecer firmes, mesmo que tenhamos momentos difíceis, momentos de dificuldade. O sofrimento, Pedro está a dizer, vai ser parte da vida cristã. Quero dizer a você que está a me ouvir hoje, nesse momento, ou que vai ouvir durante
os dias em que este vídeo estiver disponível. Talvez você já tenha passado por situações limites, situações de real desespero, de angústia, de dor, de tristeza. E se você é um cristão e achou refúgio em Cristo, eu penso que aquilo foi abreviado e você conseguiu passar com uma facilidade. Mas talvez se você ainda não tem esse relacionamento com Cristo, eu penso que você sentiu como é difícil esse tempo. Por isso fica o convite hoje. O convite para que você se volte para Deus, que busque a Deus, porque Ele literalmente é aquele que pode confortar o seu coração, confortar a sua alma. Nisso vocês exultam, nisso vocês devem se alegrar, mesmo que sejam entristecidos por sofrimentos, por provas que vão passar. Que Deus o fortaleça, que Deus o abençoe, que Deus traga refrigério ao seu coração neste dia. Sou o pastor Vitor Cordeiro, estamos por cá todas as manhãs pelas 7 horas, com exceção do domingo, para trazer um pouco desta palavra tão preciosa, que acha sempre um lugar no nosso coração para nos trazer um alívio. Quero pedir que você deixe aqui um gostos, um comentário, e que você também partilhe com seus amigos, com seus familiares, porque penso que tristeza, desilusão, sofrimento, todos nós ou já experimentamos, ou um dia vamos experimentar. Aonde nós vamos buscar o nosso refúgio? Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário. Até lá, Deus abençoe e obrigado.